Olá, sou o professor Michel. Estou trazendo mais um vídeo sobre JavaScript. Nesta aula nós vamos chegar até os operadores lógicos. Depois eu vou fazer uma continuação desse vídeo para falar um pouquinho a respeito do controle de fluxo e algumas outras coisas também que são interessantes no JavaScript, tá bom? Vou começar bem do comecinho, tá? Para facilitar a vida de todo mundo, tá? Então primeiro eu vou começar falando sobre linguagens de programação. Então, na parte de linguagem de programação, a gente vai ver o código interpretado, ok? Então, aqui eu estou trazendo um desenho, tá, de como funciona o processo de um código interpretado. Os códigos interpretados são aqueles que você codifica e aí eles vão passar por um interpretador. O que é um interpretador? É um programa, é um software que analisa o seu código-fonte, ok? E do interpretador sai o funcionamento do seu programa. Então a gente consegue, depois do programa interpretado, né, a gente consegue com que ele seja executado em outros sistemas operacionais. É interessante dizer, tá, ok, que todo código interpretado ele é lido, depois ele é verificado e para depois só no fim ser executado, tá? E ele em si é o que é executado, ou seja, seus fontes são sempre executados, tá bom? E pelo fato de ter esses três processos que acontecem na medida que a coisa, que o software é lido, verificado e executado, o software acaba ficando um pouquinho lento. Tá? Então, dessa maneira que um código interpretado funciona. Mas também tem algumas vantagens, ok? Primeiro, né, que é mais fácil de dar manutenção. E segundo, dependendo do contexto, também é mais fácil, porque o seu código fica exposto, tá? Que pode também, de repente, não ser desejável, mas normalmente tá? Linguagens de script normalmente são assim, tá bom? Todo mundo que trabalha com JavaScript sabe que, né, o que ajuda muito, né, com a tecnologia é a facilidade, né? E justamente o fato dela ser aberta acaba sendo uma chave positiva para a coisa acontecer, tá certo? Então, esse é um ponto. Então, eu marquei aqui facilidade de manutenção, tá ok? Então é um ponto chave bem importante aí da tecnologia, tá? Muito bem. Bom, tem algumas coisas que eu posso estar marcando aqui, ó, que a gente precisa saber, tá? Então primeiro, né, é que a ausência de rigidez, né, no sentido de tipos, de escrita, né? No JavaScript você pode escrever de uma maneira muito flexível, isso ajuda também, tá? E isso não é característica só do JavaScript não, tá bom? É característica da maior parte das linguagens de script. Eu comprei uma mesa e não tenho muita facilidade ainda de mexer com ela, ela sai meio feia, às vezes dou umas erradas, tá? Mas é uma mesa digitalizadora, né, que me ajuda a escrever um pouquinho. Então, estou tentando empregar para facilitar também na hora de falar sobre um gráfico ou uma análise, tá bom? Então é isso aí, tá certo? Então dessa forma nós conseguimos entender bem o fluxo. Fonte, interpretador, sistemas operacionais. E percebam que é mais do que um sistema operacional, tá? Porque se o interpretador estiver instalado em mais do que um sistema operacional, obviamente, né, vai funcionar, né, no sistema operacional, tá? Então eu posso trocar isso por um exemplo, né? Eu posso pegar e colocar uma linguagem, né, uma coisa mais prática, que nem aqui, eu coloquei o JavaScript. O JavaScript ele é lido, o navegador faz o papel do interpretador, tá vendo aqui, ó, o JavaScript, o navegador vai interpretar o código, ok? Ele vai interpretar. O navegador, e só para a gente reforçar, né, todos nós já devemos conhecer, mas você tem o Internet Explorer, que é o IE, né, o Firefox, o Edge, o Chrome, ok? E eu errando de novo aqui, né? Deixa eu ver aqui, Chrome. Tá bom, ainda estou aprendendo a mexer com essa caneta. Tá, tem o Safari, tem o Opera, né? Tem tantos outros navegadores que são bons aí, tá certo? Então, esses que eu coloquei aqui, eles são os mais conhecidos. Não tem ordem de grandeza, tá? Eu coloquei por ordem de lembrança, tá bom? E depois disso vocês podem ver, sai para o Linux, para o Windows, para o Firefox, para o Windows, para o Linux, para o iOS, para o Android, tá? Para o Mac e para outros sistemas operacionais que existem no mercado, tá bom? Então é isso aí. Então o interpretador tem uma grande vantagem, por quê? Porque ele interpreta e onde está instalado ele, funciona, tá? Só tem a desvantagem que nós colocamos agora, mas no mais é excelente, tá ok? Então, como tem um navegador no Linux, Windows, Mac, Android, você tem um navegador, já interpreta o JavaScript e já funciona, tá bom?
Tem outra modalidade de fluxo para linguagem de programação que é o trabalho com código nativo, tá? O código nativo é um pouquinho diferente, perceba que o fluxo é um pouco mais curto, tá? Eu vou explicar o porquê que é mais curto. Você pega o código fonte, que o compilador transforma em código binário, tá ok? Binário, para quem não lembra, né, ou quem não sabe, é uma codificação baseada em 2 dígitos, zeros e uns, né, representativamente falando, e ele transforma isso para código de máquina, tá? É nessa partezinha verde aqui, tá? Então ele vai pegar e vai transformar em código de máquina, tá ok? Então com isso o código ele fica nativo, tá ok? Então o código fica nativo. Código nativo é igual ao código de máquina, tá? Ele chama-se executável, tá bom? Quando você tem, por exemplo, um exe, um aplicativo que roda direto no sistema operacional, né, ele pode ser nativo, né? Quem interpreta ele é o sistema operacional, tá ok? Bom, no caso eu estou marcando aqui uma observação que quando você compila algo, você compila algo para o sistema, tá ok? No caso, se eu compilei um aplicativo, tinha um código fonte, depois de compilado ele vai se transformar num código nativo. E esse código nativo só pertence à plataforma para a qual você compilou, tá ok? Daqui para frente, toda execução, ela é uma execução que não precisa mais da parte anterior, tá ok? Se você não der essa parte anterior para o seu cliente, não tem problema nenhum. Tá? É só chamar o executável e acabou, tá ok? Chamou, executou e já vai para conta, tá ok? Já funciona, tá? Então é isso aí, deixa eu terminar de anotar aqui. Muito bem. Vamos lá. Bom, algumas coisas, né, que também são importantes, que a gente tem que saber, né, é que assim, se você não dá os fontes, a pessoa não consegue mexer. Então, na verdade, eu coloquei que não há risco, mas sempre há, né, de alguém alterar seu programa, entendeu? Se alguém alterar seu programa ou quiser fazer de conta que o programa é dele, que foi ele que desenvolveu, com código fonte nativo já é mais difícil. Por quê? Porque como é tudo binário o resultado do código, fica um pouquinho complicado a pessoa entender aquilo e transformar aquilo para uma outra coisa, né? Porque o código não é mais humano, ele passa a ser um código de máquina, tá? Então, sem o conhecimento do desenvolvedor fica difícil, né, ao fazer alteração, tá certo? Não é 100% isso que eu estou dizendo, mas é mais difícil. Existem softwares que são capazes de alterar um código já concluído, tá? Mas aí a pessoa tem que conhecer um pouquinho mais, tá bom? Uma característica negativa, por exemplo, dos softwares que são nativos é que eles não são escaláveis, né? Como assim? No interpretado, como era 32 ou 64 bits, não tinha problema nenhum. Porque se o interpretador estiver numa máquina de 32 bits ou se tiver uma máquina de 64 bits, como o código é lido por ele, ele processa e faz funcionando 32 e 64, né, da maneira que o interpretador está. Agora, na questão dos nativos, não. 32 e 64 bits faz diferença. Porque, por exemplo, se o código compilado, o código nativo gerado, for 32 bits e você estiver numa máquina de 64 bits e copiar esse programa para lá, pode ter certeza, o programa continua de 32 bits, ok? Eles não são portáveis, tá? Eu escrevi aqui e até demorei um pouquinho mais para falar, mas eles não são portáveis. Ou seja, uma máquina de 32 bits, né, aproveitaria 100% do software, mas, né, uma máquina de 64 bits não seria capaz. Eu estou fazendo um fluxo aqui com uma linguagem C++, compilou, gerou um exe, que é lido para o Windows. Percebam que se o aplicativo é 32 bits só, funciona com a capacidade de 32. 64 funciona com a capacidade de 64. Não quer dizer que o software não funcione. Quer dizer que mesmo uma máquina de 64, né, uma máquina de 64 não vai conseguir fazer software funcionar mais rápido como poderia. Por quê? Porque ele foi projetado para 32 e as instruções dentro dele são de 32, tá ok? Tem uma terceira possibilidade, né, de trabalho no que diz respeito às linguagens de programação, que a maneira como tudo é tratado, que chama-se código intermediário. Ela fica entre o código nativo e o código interpretado, tá ok?
Olha só que interessante, o fluxo é um pouco maior, mas funciona, na minha opinião, melhor. Tanto que a maior parte das linguagens das plataformas estão mudando para esse modelo. Você tem um compilador, mas você também tem um cara que interpreta, tá ok? Na verdade, eu vou marcar aqui, não é só esse daqui, são os dois, né? Então, tem um cara que interpreta que é, na verdade, você compila. Eu vou explicar. Você pega o código fonte, compila, transforma esse código em uma linguagem que é compilada para a máquina virtual. Ela não é mais compilada para o sistema operacional, ok? E da máquina virtual sai para os sistemas operacionais, que é um modelo bem interessante. Tá? Então, quando esse processo acontece, a gente tem um funcionamento baseado numa estrutura que é para uma máquina, né? Que não é o sistema operacional em si. E se essa máquina estiver instalada em outros sistemas operacionais, funciona. Por isso que, né, eu coloquei sistema operacional 1, 2 e X aí. Ó. Então ele é escalável pelo sentido de não se importar, assim como interpretado, não se importa com 32 e 64 bits. Se a máquina for de 32, funciona com 32, para 64 aproveita 100% de 64. É portável porque se a máquina virtual estiver instalada em mais do que um lugar, ela vai funcionar, né, do mesmo jeito. E é seguro, porque se der algum problema no código ou no processo, quem toma todo o cuidado é a máquina virtual, ok? E outra coisa, né? Também é protegido os fontes, tá ok? Os fontes, eles não ficam, tá? Por exemplo, abertos como o código interpretado, tá? Eles ficam como se fosse o código fechado, né? E eles também não são necessários para rodar o processo. Eu posso ignorar a primeira parte aí. Se eu não der os fontes à pessoa, eu só dou o executável, tá ok? Aqui seriam os códigos, né? Que na verdade funcionaria como um exe, né? Só que não é bem um exe, não é um nativo, tá? Para quem conhece de Windows sabe do que eu estou falando, né? Então, ok, no caso do Java seria um arquivinho jar. No caso do .NET pode ser um exe, mas não é exe nativo, tá ok? É um exe intermediário, né? E a vantagem, como eu acabei de falar, o suporte vai da máquina virtual. Se a máquina virtual for de 32 bits, o software funciona em 32 bits. Se a máquina virtual for de 64, o software funciona em 64. E 100% do software, ou seja, ele é totalmente aproveitado, ok? Eu peguei aqui um exemplo com Java, né? Se você fizer uma aplicação Java, é lógico que não vai ter só um arquivo, né? Normalmente não tem. Aí esse código Java ele é compilado, ok? Através de um compilador, como por exemplo Javac, Javac, né? Java Compiler. E depois ele viu um arquivo jar, ou um arquivo .class, né? O jar normalmente é sempre o arquivo final. E daí a Java Virtual Machine, né, que é a JVM, distribui, tá, ok? Para os sistemas operacionais ou para N sistemas operacionais, ok? Eu coloquei alguns aí que eu sei que funciona, tá? No caso do Android tem um passo aí que tem uma conversão, né, que tem que ser feita para dar o wiki, mas não vou entrar no mérito, tá ok? A ideia é explicar como funciona o processo de transição, tá? Agora eu vou entrar numa outra explicação que é interessante, né? Estou indo para o JavaScript novamente, tá? Eu saí do modelo de computação que diz respeito à compilação, interpretação ou pseudocódigo, né? Que é o intermediário, e vou entrar no JavaScript, tá bom? Então vou pegar um quadro branco aqui, eu vou começar a desenhar nesse quadro branco para poder explicar algumas coisas. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência comigo, tá? Estou tentando fazer um bom uso da caneta, então isso me dá um pouco de trabalho para poder fazer, mas eu acho que eu consigo, né? Eu não sou muito bom com desenho, mas eu consigo ter uma boa representatividade, né? Assim, eu consigo representar legal. Então, o seu computador acessa a internet, que acessa um servidor. O servidor acessa a internet, que devolve uma resposta. O que trafega aí? Basicamente o que trafega nessa relação é HTML, o CSS e o JavaScript. Ok? Eu vou marcar aqui, ó, JavaScript, porque JS ficou um pouco estranho, né? Então, JavaScript, ok. Então, essas três coisas são as coisas que trafegam. Então, todos nós sabemos esse fluxo, né? Isso a gente acaba até entendendo pelo próprio modo como as coisas funcionam. E quem faz essas coisas basicamente é o navegador. Na hora que eu bato www, ponto alguma coisa, né? Aí quem vai me trazer essas coisas é o navegador, tá certo? Opa, quase apagou aqui, eu vou continuar. Muito bem, tá? Ainda bem que a caneta escreve por cima de tudo, né? Tá ok? E aí o navegador faz esse passo aí que a gente está enxergando, tá? Ok? Tá, mas tudo bem. Mas como é que eu consigo chegar com www lá no servidor, né? Como é que funciona essa mágica aí? Então existe um negócio, né, que eu vou explicar para vocês agora, que quando você tem o seu computador, obviamente ele é conectado num provedor, né, que é uma empresa que te dá a telefonia.
Esse provedor pode ser qualquer empresa, né? Vivo, NET, dentre outras, tá? E ela te leva até a internet. Mas, né, nesse processo aí, ela também te dá um serviço que ela tem conexão com a internet de DNS, tá ok? Que sua máquina tem um endereço para DNS, tá? Que é um negócio de rede, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou poder falar a respeito básico, ou seja, que você no seu computador tem um endereço para poder verificar as coisas. Quando você bate um site, por exemplo, esse provedor ele te leva até o registro BR, que é o órgão que regula todos os domínios do Brasil. Por exemplo, se você bater um .com.br, ele te leva para lá. E esse órgão te dá um número que chama-se IP, ok? E esse endereço IP vai te permitir fazer as coisas. Então vamos lá. Vamos tentar seguir com esse raciocínio aqui, tá? Então vamos lá de novo, computadorzinho, né, que tem agora o endereço IP de onde ele quer chegar, tá ok? E o endereço IP na verdade é como se fosse o endereço de uma localização, uma rua, se fosse fazer uma analogia, tá? Estou desenhando várias casinhas aqui, prédiozinhos, empresa, eu sou meio ruinzinho com gráfico, mas pelo menos dá para vocês entenderem a ideia. Com o endereço IP eu consigo chegar no lugar. Tá? Se você pensar no meu destino como um apartamento, eu acho que ajuda bastante, tá ok? Então o IP que eu quero chegar, através do meu endereço da coisa, eu consigo pegar, tá? Quando eu bato www alguma coisa, né, esse alguma coisa é convertido pelo DNS, como eu falei, para um IP, e aí eu chego lá, tá ok? Graças ao número do IP. Bom, chegar num prédio não ajuda muito se você não souber com quem você tem que falar, né? Então, se você não souber com quem tem que falar, não vai ajudar muito, tá? Então eu relacionei aqui, ó, quem dá IP é o DNS, tá? Então vamos lá. Então eu vou aproximar mais o desenho para a gente poder ter uma noçãozinha de como é que funciona a mecânica. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa, né, que vai me levar alguma coisa para alguém, né, e chegou num prédio, né, eu preciso saber com qual andar, qual que é a porta que eu vou bater, porque cheguei lá, mas, né, e o computador tem muitas portas, né? Na verdade, 65.535 é o convencional. Então eu preciso saber quem está lá, tá ok? Normalmente a internet ela trafega na porta 80, então ele sabe, né, o navegador, quando você bate www. Alguma coisa, ele sabe que tem que ir lá na porta 80 e procurar, tá ok? Não sei se vocês já chegaram a ver, às vezes tem uns 2 pontos 80, 2 pontos 81, 81, 2 pontos alguma coisa assim, né? Mas quando não tem é 80, tá? Mas quando você especifica esses 2 pontos, você está especificando como se fosse uma janela, falando em termos de analogia, né? Tá ok? Você tem o IP, mas isso daí é a porta que você está batendo, tá ok? Então, quando você não coloca, vai 80, implicitamente, mas quando você coloca, fica explícito, tá? Então você consegue chegar no lugar e acha a pessoa com quem você quer falar. O software, o navegador encontra o servidor. Mas quando ele encontra alguém para entregar alguma coisa, para pedir alguma coisa, esse alguém, né, tem que saber conversar com ele, né? Porque se não souber, né, é complicado. Então tem que falar o mesmo idioma e tem também o mesmo modo, né, ou maneira, né, de conversar, né? Porque se não tiver o mesmo modo de comunicação, aí fica difícil, né? Você não consegue fazer um entendimento, né? Você não consegue fazer uma conversa, tá ok? Então, para se entender, tem que ter isso. Aí, a partir do momento que você tem essas coisas aí sim você consegue se comunicar. Se não, não. Ou seja, se o software não for um servidor de internet e estiver na porta 80, você não fala, mas se for, sim. Se houver um servidor de internet e o navegador chegar lá na porta 80, ele sabe com quem conversar, porque tem o mesmo idioma, né, e o mesmo modo de conversa. O software foi feito para aquilo. Tá? Isso eles chamam de cliente e servidor. Tá ok? Então tudo tem que ter IP, ok? E tem que ter porta quando vai ter uma comunicação. E sem IP e sem porta não tem comunicação, tá ok? Bom, e outra coisa, né, que tem que ter é um protocolo, que seria o modo de conversa, tá ok? Os softwares, né, os servidores de internet, os navegadores, eles sabem falar entre si. Se não tiver essas três coisas, não adianta ter IP e porta. Se um outro software estiver na porta 80, por exemplo, não for um servidor de internet, aí você não consegue, tá bom? Vamos voltar para o JavaScript. Então já expliquei os servidores e tal, então o JavaScript é interpretado, né? A gente já entendeu, eu já expliquei isso, né? Então já entendemos como é que é o fluxo lá atrás, o fluxo do DNS e agora voltamos para a linguagem. JavaScript ele é baseado em objetos, né? A gente vai entender isso um pouquinho, tem algumas palavras que vão ajudar depois a gente entender, não vou conseguir explicar isso agora. E JavaScript é uma linguagem
fracamente tipada, ou seja, ela tem um nível de exigência muito baixo para tipos, tá? Você não precisa dizer se você vai guardar texto, se vai guardar números, se vai guardar coisas com ponto decimal em variáveis, tá ok? Então o JavaScript ele tenta converter as coisas sozinho, tá? Então esse texto aí que eu coloquei basicamente é para isso. Então se você guardar que ele é uma linguagem interpretada, tá ok? Que ele é baseado em objetos e que ele é fracamente tipado, né? Você já entende basicamente o que segura o JavaScript, tá ok? Muito bem, então nessa parte da aula a gente vai falar um pouquinho só sobre essas três palavras, tá ok? Na parte do if eu nem vou usar muito, eu vou falar agora um pouquinho só, e isso vai ficar para uma próxima aula, porque senão o tempo fica muito alto, já estamos aí em praticamente 20 minutos de aula, né? Tá ok? Então no caso aqui, ó, a variável, o var, né, ele trabalha com variável, ok? O prompt, ele faz uma caixinha, né, que nessa que eu estou desenhando aqui, ó, para você poder digitar coisas. Toda vez que você chamar a função prompt, ele abre uma caixinha que permite que o usuário digite coisas, tá? Um ok e um cancelar, tá ok? Então chamou o prompt, ele faz isso aí, ó. E ele vai escrever esse texto que está dentro da... que se eu escrevesse isso, ele escreveria exatamente o que está aí, tá certo? O alert, por sua vez, né, ele faz uma caixinha que só exibe a mensagem que eu quero, né? Eu dou um aviso, qualquer outra coisa, uma mensagem e tal, e a pessoa pode apertar OK. Na outra eu podia digitar, mas nessa eu só posso dar OK, tá ok? E o if a gente vai ver um exemplozinho bobo agora, tá? Na verdade é uma instrução, na programação eu diria que nada funciona sem ela, né? O if, a instrução, trabalha com condições, com decisão, tá ok? Então vou pegar um exemplozinho simples aqui, ó. Então eu criei duas variáveis, uma variável A, uma variável B, tá ok? E coloquei ela no if. O if avalia, né, o A e o B, tá ok? Ele pergunta se o A é menor do que o B. If, a palavra if quer dizer se, né? Então, se o A, que é 3, for menor do que o B, que é 5, né, é menor, ele vai dizer que sim. Se for sim, ele cai na parte do sim, ok? Se não, ele cai na parte do não. É menor? Lógico que é. Então, ele vai cair na parte do é verdade. Ele exibiria uma telinha escrita na tela é verdade, tá ok? Porque 3 é menor do que 5. Dá para entender isso? Eu espero que sim. Tá ok? Eu dei uma erradinha aqui, mas vamos lá. Tá? Não esperei apagar, né? Tá certo? Ele apaga sozinho. Tá bom? Então eu entraria aqui no é verdade. Bom, enfim, vamos adiante, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre variável, tá? Variável, né, antes de tudo, eu já deixei salvo aqui um negocinho para vocês poderem ver, tá ok? Vocês podem digitar exatamente no navegador. Tudo que vocês têm que fazer é em arquivo, salvar como, dar um nome para esse negócio com .html, no caso eu chamei de aula.html, e salvar. Escolhe uma pasta e salva. Depois que você fizer isso, né, eu vou subscrever aqui, é só ir lá no navegador e abrir, tá ok? Mas sempre lembrem de salvar, tá? Então qualquer coisa que você fizer, você salva. Então aqui no caso aqui, ó, eu estou usando Notepad++, o mesmo software que eu usei na aula passada, e eu vou lá no navegador mostrar para vocês. Eu vou tentar abrir aqui, eu acredito que não vai conseguir fácil, tá? Mas aqui, ó, tá vendo? Aqui é o arquivo aberto. File é um arquivo local, né? O navegador abriu. Se eu apertar a tecla Alt, ele abre lá em cima o menu arquivo. Eu posso entrar no menu arquivo e escolher a opção abrir, tá? Eu não consigo mostrar com a setinha, mas toda vez que eu aperto Alt, ele abre o menu arquivo. E lá no menu arquivo, como todo bom software, tem a opção abrir, e eu vou lá e procuro aquele arquivo que eu salvei com a extensão .html, tá ok? Bom, isso é simplesinho, eu acredito que não seja complicado para vocês fazerem, tá? Se eu apertar Alt, a gente consegue fazer isso. Esse é o Firefox, tá? O Firefox é um excelente navegador, gosto muito dele. Se eu apertar atualizar, ele vai atualizar o código lá. Então o que acontece? Ele rodou, executou e deu a conta, só da conta que eu coloquei. Ó. Se a gente olhar lá, deu 13, né? Ó. 8 com 5, 13. Eu estou somando os dois. Ó. O alert mostrou aquela telinha, né? Que a gente viu ali, ó. Tá? Então funcionou, tá ok? Vou voltar para cá, ó. Tá claro, né? Esse é um exemplozinho bem simples, tá? Então tá. Então as variáveis elas funcionam de uma maneira bem simples. Lá vocês viram que eu coloquei numa linha só. Aqui no caso eu usei um prompt aqui, ó. Eu também vou pegar o mesmo exemplo com prompt na prática para a gente poder ver como é que seria, ó. Eu vou dar uma mexida aqui no código para ficar mais próximo do que está lá, tá? Para vocês poderem ver e acompanhar. Eu vou tentar deixar esse PowerPoint também disponível, né? Para também quem quiser acompanhar pelo PowerPoint ter um acesso que não seja o vídeo, né?
Então eu vou criar 3 variáveis. Eu não vou usar a variável A e B, só vou usar a variável C, tá ok? Não tem problema nenhum de eu criar e não usar, tá? Isso é mais para fins didáticos, vocês sabem que não tem problema nenhum, tá ok? Então digite seu nome, a caixinha vai abrir e vai perguntar, e aí vai mostrar o meu nome que está na variável C. Então quando eu digitar o nome, ele vai para a variável C. E a variável C vai ser exibida na tela. Eu vou lá e salvo agora, né? Não posso esquecer de salvar. Eu não estou usando o 3 ou 5, só para mostrar para vocês, tá? Eu não posso esquecer de salvar. E depois, quando eu salvo, eu vou lá no navegador para a gente poder ver isso funcionando na prática, tá ok? Então vamos ver lá na prática como é que fica a questão do navegador, tá? Então vamos lá, navegador, deixa eu dar um ok que isso aqui ficou da outra vez, eu tenho que atualizar. Sempre que eu mexo salvo, eu venho aqui e atualizo. Olha só que bacana, tá pedindo meu nome, ó. Eu vou digitar. Estou errando até meu nome. Vamos lá. Tá me dando um pouquinho de trabalho esse vídeo, hein? Vamos lá, mostrou Michel, tá ok, dou um ok, né? Então eu sei que está funcionando, ó. Na prática eu vi esse exemplozinho aí funcionando, tá? Quanto a isso é bem simplesinho, né? Então nessa parte não tem muito segredo, tá? É só pegar e executar. Se eu escrever mais coisas, eu escrever o nome completo agora, se eu escrever mais coisas, eu vejo funcionando direitinho, tá vendo? Mostrou aí, ó, meu nome bonitinho, tá? Então ótimo, né? Perfeito. Então tá bom. Vamos voltar aqui pro PowerPoint, né? Muito bem. Bom, a gente usa variáveis para armazenar, recuperar e manipular valores, né? Esse é o objetivo de uma variável num software. Vocês já viram, eu armazenei o nome, recuperei o nome e exibi o nome. Ou fiz conta com ele, manipulei, né? Usar variáveis é bem fácil, olha, eu posso fazer tudo numa linha só, como eu estou colocando aqui, em múltiplas declarações, né? Iniciando os valores ou não, né? Que nem o caso eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Nome, idade e tal, né? Ou eu posso fazer isso de uma maneira diferente, tá? Eu estou colocando aqui mais para a gente ver como é que é a ideia, tá? Tá vendo? Aqui são formas diferentes de fazer. Texto eu guardo entre aspas e números eu guardo só colocando eles depois igual, tá vendo? Uma outra forma de fazer é usando declaração simples que eu prefiro, né? Para mim a ideia de visualização fica muito mais simplificada, tá ok? Porque você vê mais fácil, né? Uma linha só eu acho muito ruim, mas é uma questão de gosto, né? Tá ok? Eu acho melhor, tá? Desse jeito, tá bom? É melhor para ver, né? Muito bem. Desse jeito embaixo não é tão fácil para ver quanto do outro, tá? Eu prefiro separadinho, né? Mas cada um. Então no geral é isso aí, ó. Aqui estão alguns exemplos. Você não precisa inicializar, você pode criar sem inicializar também, tá vendo? Muito bem. Tem regras, né, para a gente criar variáveis. Na parte de cima aí eu coloquei nome de variáveis, tá? Então eu vou colocar regras, né? Eu vou tentar escrever aqui. Não sou muito bom com essa caneta aqui, vou apagar. Vou fazer de novo. Então tá lá, regras. Muito bem. Então primeira regra, você não pode colocar o nome de uma variável no primeiro caractere. Você não pode iniciar a variável com um número. O primeiro caractere do nome não pode ser um número, tá ok? O nome da variável nunca pode iniciar com um número. É uma regra isso aí. Isso é a maioria das linguagens, né? Praticamente todas que eu conheço é desse jeito. Variáveis não podem ter o nome com uma palavra reservada da linguagem. O que é uma palavra reservada da linguagem? O var, o prompt, o alert, dentre outras que a linguagem já traz com ela. Não, a variável não pode ter esse nome. Na prática a gente pode fazer um teste, né? Você pode ver que até pinta diferente aqui. E não rodaria se eu tentasse fazer. Ó. Se eu criasse var, não ficaria estranho? Tá? Esse é o tipo de coisa que não pode, você não pode fazer, tá ok? Não pode, tá? Uma outra coisa também que você não pode fazer é trabalhar, por exemplo, colocando um número no fim da variável. Percebe que a variável mudou de cor também, olha lá, tá vendo? Também não pode, tá certo? É uma regra, tá? Aqui no caso, também não pode. Tá bom? Então aqui a gente já tem, né, algumas definições, inclusive colocadas na prática, tá? Muito bem, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint, né? Só antes vou dar uma arrumadinha aqui, né? Então voltando lá para o PowerPoint a gente consegue ver essa regra aplicada. E a terceira coisa é não use símbolos e acentuação em nome de variável. O símbolo underline e o símbolo cifrão você pode até utilizar, eles são às vezes utilizados, tá ok? Mas a ideia é que você tente não usar símbolos que não sejam esses dois aí, tá? Eles são ainda usuais, tá bom? E outra coisa, variáveis diferentes são diferentes. Não importa se maiúsculo ou minúsculo, né, ter sido a mesma coisa. Se são diferentes, se está diferente a maiúsculo e minúsculo na escrita, elas são diferentes. Por exemplo, a variável nome com N minúsculo e a variável nome com N maiúsculo,
elas são diferentes, tá? Então, tenha em mente que maiúsculo e minúsculo em nome de variáveis façam com que elas sejam diferentes. Todas as linguagens que normalmente descendem da linguagem C, elas têm essa regra, tá? Maiúsculo e minúsculo não são a mesma coisa, tá bom? E outra coisa, por padrão, variáveis começam com letra minúscula. Todas as variáveis normalmente começam com letras minúsculas, tá bom? Essa é uma regra que vem do Java, do C e do C++, tá? Em muitos casos, né? Depois ela foi para o JavaScript, e aí também foi no PHP, e surgiu outras linguagens aí que também seguiram o mesmo padrão. Só que, curiosamente, né, o C Sharp, a Microsoft resolveu trabalhar um pouco diferente, tá ok? Então, as variáveis padrão, né, para JavaScript, elas sempre começam com letra minúscula, tá bom? Salvo o C Sharp que não seguiu esse padrão, que também é uma outra tecnologia, uma outra linguagem, tá? Tem umas distinções entre o jeito de programar em JavaScript e em Java para C Sharp. Vamos lá. Então, guardando as regras, o primeiro caractere não pode ser um número. O segundo, as variáveis tem que ser uma palavra, não pode ser uma palavra reservada, tem que ser uma palavra que não tenha na lista de reserva. O terceiro são símbolos. O quarto, as variáveis diferentes são diferentes. E o quinto, as variáveis começam com letra minúscula, ok? Tá entendido? Então tá bom. Vamos adiante. Tá ok, aqui tem uns exemplozinhos de uso de palavras para variáveis, tá? Não tem nada errado aqui nesses exemplos, tá? Salvo que, nesse que eu estou marcando o professor primeiro nome, não é uma coisa muito usual, tá? Pode-se usar para constante, o pessoal acaba utilizando isso, tá bom? Mas isso não é muito usual, tá? Escrever variáveis separadas desse jeito aqui, tá bom? Não muito usual, tá ok? Quando o pessoal quer separar palavras, eles colocam palavras desse jeito aqui, ó, tá ok? Colocam minúsculo e maiúsculo para separar cada palavra, fica tudo junto, né? E esse tipo de técnica chama-se camel case, tá? Que é que nem do camelo, né? Tem aquelas duas ondulações na costa, então o pessoal pegou o nome e colocou aí, né? Então tá bom, ótimo. Vamos adiante, tá? Então aqui eu só marcando para não esquecer, tá vendo os símbolos, né? Posso utilizar os símbolos. Tem mais uma frase, mas tudo bem, tá? Então aqui a gente já consegue compreender. Bom, vamos para os tipos de dados, né? Nós já vimos as regras das variáveis, agora vamos para os tipos de dados, tá ok? Tem três tipos de dados, tá? Os primitivos, os compostos, né? E dentre esses primitivos e o composto tem mais um, tá? Que são especiais, tá? Que não está aqui. Os primitivos a gente consegue guardar textos, números e valores booleanos, tá? String guarda texto, number guarda números e boolean guarda sim ou não, como está aí, tá fácil de entender, né? Depois a gente consegue ver mais na prática, não nessa aula, tá bom? Tipos compostos são objetos, que a gente vai poder ver mais à frente, e arranjos, que são tipos que guardam mais do que um valor dentro de si, tá? Okay? Como se fossem potes que guardam a mesma coisa, né? Tá. E aqui eu separei algumas coisas aqui, ó, identificando os tipos, tá bom? O mesmo exemplo que estava antes, com alguns adendos, né? Tá vendo? Boolean, tal, tá vendo ali, ó? String, número, né? Eu gostaria que vocês reparassem aqui na frase 1, tem aspas simples ali, em torno do nome, e na frase 2 tem aspas duplas em torno do nome. Percebam que eu alterno entre aspas simples e aspas duplas ali, ó. Quando eu preciso que um texto saia com aspas duplas, eu inicio toda a sequência com aspas simples. Quando eu preciso que um texto saia com aspas simples, eu inicio toda a sequência com aspas duplas, tá ok? Tem os caracteres de escape ainda, que ainda não vou falar, vou deixar um pouquinho mais para frente, mas você também pode utilizá-los para fazer essa saída aí no meio do teu texto, ok? Mas assim fica bem legível, tá? Quando possível, é melhor fazer assim, tá bom? Depois, uma outra oportunidade, eu mostro isso, tá? Enfim, tá vendo ali, ó? Tô marcando para ver fácil, tá? A circundação, tá? Aspas duplas, aspas simples no meio. Ou aspas simples, aspas duplas no meio, tá bom? Desse jeito fica fácil de visualizar. E os tipos especiais são aqueles que eu já falei, né? Que haviam, que é o tipo nulo e o tipo indefinido, null e undefined, né? Que a gente também vai poder ver depois. Uma coisa curiosa que é importante falar sobre exemplo de tipo de dado, né? É que nem tudo que parece número num formato é número num formato. Por exemplo, existem bases diferentes. A base octal é um tipo de base. Esse número aí, 0377 quer dizer 255. Só porque eu coloquei um zerinho, deu 255. E o 0xFF também deu 255. Tá ok? Tem que tomar muito cuidado com base octal, porque no JavaScript, no Java e nessas linguagens aí,
No C, se você colocar o 0, muda o número, tá? Muda a base. Bom, então no caso aqui, ó, eu tinha marcado lá, nós estamos chegando ao finalzinho já da aula. Esses são os operadores computacionais, a maior parte deles você já conhece. Eu acredito que o mais, o menos e o módulo são os operadores que sejam um pouco novidade, tá? Eu vou parar nessa parte de operadores por enquanto, tá? Já estamos chegando já nos 35 minutos, né? Já estamos um pouquinho mais de 35 minutos e o vídeo não cabe no YouTube, então eu vou demonstrar aqui, né? Eu vou marcar aqueles que vocês provavelmente não conhecem, tá? São esses daqui, eu vou falar só um pouquinho sobre eles. O menos, a redução e o incremento eles são opostos, são da mesma forma. Então eu vou trabalhar com o incremento, depois a gente vê o redução também numa outra oportunidade, tá ok? Então incremento, tá vendo? Eu coloquei lá, tem um outro incremento aqui, né? E serve para incrementar. Então, por exemplo, se eu for analisar esse código aí, ó, eu vejo validade, cria uma variabilidade, né? Lá embaixo também eu vou marcar o coisa. Tá? Mas se eu for analisar esse código, validade, eu coloquei 40 na idade, depois, né, eu acresci 1, que esse mais incrementa, né, é a mesma coisa que aumentar mais 1, tá certo? E aí virou 41. Então a idade exibe um alerta na tela que tem o número 41, tá ok? Um okzinho. Né? Se eu rodar isso, já funciona, tá? Se eu rodar isso na prática, a gente consegue ver, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, para ver fácil, eu vou colocar 40. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar um exemplo mais próximo possível, né? Para a gente poder ver, tá bom? Aqui eu vou colocar uma brincadeira aqui, aumentar 40, aí vocês vão perceber que ele vai exibir, né, 41, tá? Se eu mandar salvar, não esqueçam nunca de salvar, ok? Depois você vai lá no navegador, né? E coloca lá para atualizar, tá certo? Então a mesma coisa, atualizei, 41, tá? Deu 41, tá vendo? Que legal, né? Deu certo, tá? Então somente validar o modelo, né? Vocês podem fazer isso com todas as coisas que dizem respeito aos testes, tá? Então tá vendo ali, ó? Então eu coloquei lá, deu 41. Aí agora se eu continuar lendo o código, né? Eu vou aumentar mais 1, vai ficar 42. Obviamente muda para 42, aumentei mais 1. E eu divido por 2, né? Então eu só vou marcar aqui, ó. Quando eu fizer esse passo, depois que esse passo for processado, né? Vai virar 42. Aí eu vou dividir por 2, obviamente, né? Vai virar o quê? 21. Tá? Aqui o código está embaixo aí, tá certo? Então ele exibiria 21, tá? Aí o alerta viria de novo 21 com o okzinho embaixo, tá bom? E, por fim, né? Eu tenho aqui embaixo aqui, ó, uma terceira situação, né? Que eu pego a idade e tiro o módulo dela, né? O que é tirar o módulo? Eu divido e pego o resto, eu vejo quanto sobra, tá? Então vai sobrar 1, então ele vai exibir 1. Tá? O que é o operador módulo, né? Módulo aritmético aí? Ele pega o resto de uma divisão. Se eu pegar de 21 e dividir por 2, né, vai dar 2, 1, 2, né? Aí não sobra nada. Baixei 1, sobrou 1, aí eu vou pôr 0, obviamente, né? Então o resto da divisão é 1. Aí com esse resto da divisão eu consigo, na verdade eu extraio esse resto da divisão. É o que o operador módulo faz, ele serve para isso. Ele não pega o resultado da conta, ele pega o resultado do resto da divisão. É como se eu fosse fazer uma conta que não pudesse ter vírgula, ok? Então basicamente é isso daí, tá? Bom, agora vamos para a última parte, que está quase acabando, já estamos em 38 minutos e meio, tá? Então aqui nós temos uma tabelinha de operadores lógicos, tá bom? A gente vai falar bastante nas próximas aulas sobre isso, tá? Eu agradeço vocês por terem assistido até aqui, né? E eu vou tentar ser rápido para demonstrar uma coisinha, mas eu não vou conseguir muito mais por quanto tempo, já está quase acabando, tá? Tem poucos segundos aqui, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo e querem continuidade, por favor me posicionem, tá? Se puder dar um joinha ou se inscrever, eu agradeço, tá bom? Como eu falei e falo sempre, esse trabalho é voluntário, olha ali, ó. Né, 40 aumentou para 41, né? Aí eu comparo o 41 que é da idade A com 40 da idade B e vejo se 41 é maior do que 40. 41 é maior do que 40 lá onde está o alert? Sim. Então ele vai exibir true na tela, tá bom? Então é isso aí, tá? A caixinha exibiria verdadeiro, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um abraço a todos. No próximo vídeo eu continuo. Até mais. Tchau, tchau.